Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E se possível você puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, o versículo 37. Mateus 24, o versículo 37. Amém? O texto diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Eu queria trazer um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é Dias de Noé. Eu queria, irmãos, que você prestasse bastante atenção, porque eu tenho certeza que existem verdades e existem ensinamentos. Aqui são palavras do próprio Jesus. Ali ele estava ministrando e ele fala que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Se puder colocar um fundo suave para trazer um ambiente profético. Então, Jesus está mencionando aqui um tempo. Ele está dizendo que ali, antes dele morrer, né, ele já estava relatando que a vinda dele, que a gente está aguardando, será como nos dias de Noé. Agora eu queria que a gente entendesse um pouco como que foi os dias de Noé. Como que foi a história de Noé. Sei que todos aqui devem já ter ouvido falar de Noé, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais sobre a vida de Noé, a história dele e aquilo que ele viveu no tempo dele, que de fato não é diferente do tempo que nós estamos vivendo. Então Noé, se você puder abrir sua Bíblia lá em Gênesis agora, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 7. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Capítulo 6, nós vamos ler aqui o verso 6 e o verso 5 até o verso 7. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, Noé ele era um homem íntegro, ele andava com Deus. Ele foi quem Deus usou para poder salvar a humanidade do dilúvio. E aqui no versículo 5 o texto está falando assim, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má de uma forma contínua. Então se arrependeu o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e isso lhe pesou-lhe o coração. Então aqui a gente está vivendo um tempo aonde Noé vivia, e a Bíblia está falando que Deus ele viu que a maldade do homem ela se multiplicava sobre a terra, porque de fato meio que parece que maldade não tem limite, né? Não sei se vocês viram esses dias aqui nos Estados Unidos, no estado de Boston, foi semana passada, um fato de 3 brasileiros, um matou os outros 2, inclusive eles eram amigos. E não foi qualquer morte, não foi assim uma morte comum, foi algo que o xerife lá, eu esqueci o nome da cidade, mas foi em Boston. O xerife falou que há anos ele não viu um crime tão ele classificou como cena de filme de terror. E isso entre 3 brasileiros. Não sei se vocês viram essa matéria. Foi semana passada. Eu estava ali, mas a Bia... Foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira à noite que a gente viu. Isso foi na quinta-feira passada que aconteceu. Esse rapaz está preso. Então, a crueldade, né? A maldade, ela meio que parece que não tem limites. Eu não sei se você percebe
Mas o mundo, ele não está caminhando para uma melhora. Ele não está caminhando para que haja algo que possa haver uma esperança no sentido humano se falando. Então aqui a Bíblia está falando sobre um tempo. E no tempo de Noé, o Senhor, ele olha para a terra e ele vê que a maldade, ela ia se multiplicando, os males ia crescendo. Então a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito um homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Agora aqui se a gente for avançar um pouquinho no versículo 9 do capítulo 6, o versículo 9, aí o Senhor ali continua falando: essas são as gerações de Noé. Noé, ele era um varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então no tempo de Noé, a sociedade vivia nessa extrema corrupção, nessa extrema perversão. Então as pessoas de fato, elas abandonaram, né, ao Senhor, abandonaram o Criador. Então Deus, ele olha, ele vê um homem, ele vê Noé como um homem íntegro ali, meio a toda essa maldade. E aqui tem um segredo que ele é muito importante para mim e para a tua vida, e ele faz muito sentido para mim e para você. Não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho o direito de fazer. Não é porque todo mundo está se lambuzando no pecado, isso me dá o direito de me lambuzar também. Eu vou ser mais específico. A gente está falando de um homem, irmãos, em meio a uma corrupção generalizada. Já viu o filme de zumbi? Que o vírus vai pegando? Já viu que vai alastrando? E que muitas das vezes tem uma ou duas pessoas ali que não foi contaminada com vírus? Basicamente era isso os tempos de Noé. Noé meio que vivia numa geração de zumbi, aonde as pessoas gostavam de viver na carnalidade, nos prazeres sem limites do pecado. Irmãos, é porque a Bíblia não menciona, mas para Deus chegar ao ponto de falar, vou aniquilar a humanidade, é porque o negócio estava pesado. É porque ele já não aguentava mais o cheiro de carniça. Porque quando a nossa adoração verdadeira, ela sobe como um incenso perfumado das narinas de Deus, o pecado da humanidade sobe como um cheiro de carniça às narinas de Deus. Mas glória a Jesus, irmãos, glória a Deus, que Noé salvou a minha vida e a sua vida, pela integridade e o compromisso que ele tinha com Deus naquele tempo. Porque Deus, ele olha para Noé e fala assim: através dessa família, eu vou começar um novo tempo. Estão entendendo? Então não é porque todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo curte, não é porque todo mundo está entregue, que isso me dá o direito de fazer. Eu tenho isso bem cravado aqui dentro. A gente luta contra o pecado todos os dias. E de fato, irmãos, na terra, você vai ver muito mais pessoas vivendo nos prazeres do pecado, do que pessoas que de fato têm integridade diante de Deus. Isso é, nos tempos de Noé e nos tempos de hoje, é do mesmo jeito, tá? É do mesmo jeito. A cada 10 pessoas, talvez uma se salva. Me desculpe, irmão, mas senta que lá vem história. E a Bíblia e a verdade tem que ser pregada. Eu creio na volta de Cristo. Quantos aqui acreditam? Então, Deus, ele olha para Noé, que era um homem justo, que obedecia a ele, na sua geração. E Deus decide salvar ele e a sua família. Naquela época, Noé tinha em torno de 500 anos de idade. Basicamente, naquele tempo, as pessoas viviam mais anos. Sabe por que o tempo Sabe por que o tempo de vida do homem foi caindo? Foi por causa do pecado. Era para a gente estar vivendo uns 500 anos aí até hoje. Mas o tempo de vida do homem veio caindo, né? De 500, aí caiu para 400.
Hoje, se você encontrar uma pessoa aí com 120 anos, é um milagre, né? É um milagre. Eu não sei quantos anos tem a pessoa mais velha da Terra. Eu acho que, há um tempo atrás, uma pessoa, acho que era uma senhora que tinha 120 anos. Mas assim, vivendo sobre aparelhos, né? Mas nessa época que Deus decide fazer algo novo, Ele olhou para Noé. Noé, na época, tinha 500 anos de idade. E Deus vira para ele, versículo 17 ao 19 do capítulo 6. Então Deus mandou ele construir uma arca muito grande. Então Deus fala com Noé. O versículo 17. Aqui Deus pega e fala com ele. Do capítulo 6 do livro de Gênesis. Eu vou tentar acelerar, irmão, para a gente ganhar tempo. O texto fala assim, ó: eu trago, no versículo 17, o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra vai expirar. Contigo, porém, eu vou estabelecer a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie, farás na arca, para conservares vivo contigo macho e fêmea. Que Deus está falando sobre os animais, todo tipo de espécie de animais. Então Deus, ele fala com Noé. Deus, ele fala: Noé, olha, eu vou acabar com tudo, mas contigo eu vou estabelecer a minha aliança, contigo e com a tua casa. Então você vai construir uma arca, que eu vou trazer um dilúvio. Aí aqui tem 2 parênteses aqui. Deus falou de arca e dilúvio. Aí Noé pergunta a Deus: o que é arca? E o que é dilúvio? Porque nessa época, irmãos, nunca tinha havido uma gota de água sobre a terra. Nunca tinha chovido. Então Deus estava falando de um projeto novo. Deus estava falando de algo que é uma loucura, né? Primeiro, ele construiu um barco gigante para esperar um dilúvio. Mas a Bíblia fala que Noé, ele obedeceu a Deus. Noé, ele decidiu obedecer a Deus. Porque de fato só seria salvo quem estivesse dentro daquela arca. Amém? Então Deus fez conforme tudo o que Noé fez tudo conforme Deus falou. Não dá para entrar em muitos detalhes, mas Deus, ele passa, mas um pouquinho à frente, Deus ele passa o projeto para ele passa as medidas de como a arca seria feita. Então Noé, ele foi um engenheiro ali, né? Deus entrega pelo um projeto, as medidas, como que teria que ser feita. Mas um pouquinho para frente a gente vai entender, irmão, que toda medida daquela arca fazia sentido, que cada detalhe daquela arca fazia sentido, porque Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus de propósito. Por isso que obedecer a Deus é algo tão tremendo e tão maravilhoso, e nos faz ter um compromisso, né? E esse compromisso tem a ver com salvação. E o projeto de Deus, ele nunca às vezes vai fazer sentido na nossa cabeça. Nunca, irmãos. Quando a gente ouve uma mensagem, às vezes não faz sentido para a gente. Quando a gente ouve uma pregação, às vezes não faz sentido aquilo. Talvez na cabeça de Noé foi a mesma coisa. Noé não entendeu nada, mas Deus, eis-me aqui, eu vou te obedecer. Noé não era leigo. Ele viu como é que a humanidade estava. Assassinatos, povo se dando a prazeres, né? Não é diferente dos tempos de hoje, tá, irmãos? Não é diferente. Os mesmos assassinatos que tem hoje, havia no tempo de Noé. As mesmas falta de compaixão, a mesma falta de empatia, pai matando filho, filho matando pai, havia nesse tempo. Então aqui no 2 Pedro, por gentileza,
queria ler 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 5. Segundo livro de Pedro, capítulo 2, o verso 5. O texto fala assim, ó: se não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então aqui o texto está dizendo, nesse 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, falando que Deus, ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé e mais 7 pessoas. Essas 7 pessoas é sua esposa e seus filhos. E aqui o texto está dizendo que Noé, ele foi um pregoeiro, ou um pregador da justiça, em outras traduções. Então Noé, ao começar a construir aquela arca, ao começar a cada detalhe, cada madeira que ele ia cortando, cada prego que ele ia batendo, ele estava, de fato, eu acredito que foi por isso que surgiu a palavra pregador, né? Ele ia pregando lá um martelo, pregando. Na época não tinha essas ferramentas modernas que nós temos aqui, principalmente nos Estados Unidos, que facilita a nossa vida, né? Ali foi trabalho bruto mesmo. Foi trabalho de ter que cortar árvore, foi trabalho de ter que derrubar madeira. E ali Noé, através desse sacrifício, desse serviço, ele estava pregando para todos sobre a justiça de Deus. Cada dia que passava, cada detalhe daquela arca, e obviamente, como era algo que ninguém nunca tinha visto sobre a terra, quanta zombaria, porque o povo estava todo morto espiritualmente. Então, irmãos, eu fico imaginando pessoas passando, Noé ali batendo prego, construindo aquela arca, e a zombaria sobre ele. O que esse maluco está fazendo? O que é isso que esse homem está construindo? O primeiro barco, irmãos, sobre a terra. E não era um barquinho qualquer, não era uma jangadinha, era um navio que ele estava fazendo. Então, a cada detalhe, Noé estava pregando para a humanidade. Ele foi o pregador da justiça sobre a terra. Nunca tinha chovido sobre a terra. Então ninguém confiou na palavra de Noé. Ninguém, irmãos. Ninguém sabe o que é ninguém. Você sabe que a maior frustração de um pregador é o cara entregar tudo e ninguém entender nada. Qualquer pregador, irmão, já converso com pastor, pregador. A maior frustração de um pregador é ele se consagrar, é ele cavar, sabe? É buscar a mensagem verdadeira, bíblica e pregar. Porque a pregação, ela expõe a Cristo, não expõe a capacidade do pregador pregar bem. Alguns buscam seus próprios interesses, mas um verdadeiro pregador, o único interesse que ele tem é ver vidas sendo salvas, é ver vidas sendo livres da ira de Deus. Eu vou nem falar de Satanás e seus demônios, não. A pregação, ela é para livrar o homem da ira de Deus, irmãos. A pregação, ela é exposta para livrar o homem da justiça de Deus. Sabia disso? Não é para livrar o homem do inferno, é para livrar o homem da justiça de Deus. Porque Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno e o lago de fogo para Satanás e os seus demônios. Mas por causa do coração duro do homem, por causa da falta de arrependimento, infelizmente, assim como a areia do mar, estrelas do céu, muitos vão para esse lugar. Mas não é a vontade de Deus, irmãos. Não é a vontade de Deus isso. Então a maior frustração, pastora Tati, de um pregador é pregar. Irmãos, eu falo de uma forma particular. Tem gente que eu prego há anos e não dá ouvido. Não dá ouvido, irmã Leni. Mas você quer que nem uma vírgula de ouvido? É a mesma coisa que você está dando murro em ponta de faca. Noé foi o maior, foi o primeiro, Claudete, pregador. E ninguém deu ouvido a ele. Então ali ele começa a construir um projeto gigante.
a construção dessa arca, ela demorou, em um estudo, irmãos, não é exato, não tem como definir, não é exato, mas demorou em torno de 100 a 120 anos para ele construir. É pouco tempo, pessoal? Imagina você pregando durante 100 anos, Claudete, Alan, 100 anos você pregando, dia após dia. Dia após dia. Ele acordava pela manhã, estava lá as ferramentas. Ninguém deu ouvido. Ninguém. Vira para o irmão que está do seu lado. De uma forma bem carinhosa. Ainda que ninguém te dê ouvido, continue pregando. Continue anunciando. Porque estamos vivendo dias de Noé. As pessoas não se arrependerem, irmãos, de seus pecados. Por isso não entraram na arca. Agora tem algo aqui que me chama a atenção. Então Noé ele completa 600 anos de vida. 600 anos de vida. Gênesis capítulo 7, o versículo 16 e o versículo 17, por gentileza. Gênesis capítulo 7, o versículo 16 e o versículo 17. Olha o que o texto está dizendo. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora o dilúvio, 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, levantaram a arca e elevou a arca. Então Noé, ele demorou em torno de mais exato 120 anos. Ele termina a arca. Ele finaliza ali aquela arca. Nas medidas da época que Deus passou para Noé, eu estou aqui acelerando para a gente ganhar tempo. Eram 30 côvados de comprimento, né? 50 côvados de largura, eu estou falando aqui as medidas da época, e 30 côvados de altura. Agora vamos transformar para as medidas de hoje. Aí vamos falar aqui que a gente é brasileiro, né? Centímetros e metro. 30 côvados de comprimento é equivalente a 135 metros. De largura é equivalente a 22 metros e meio. E de altura é equivalente a 13 metros e meio. Isso dá aproximadamente aqui para a gente... Quem quiser conhecer a arca, tem uma cidade aqui nos Estados Unidos que tem uma réplica exata. Eu não fui lá ainda, eu quero muito ir lá, eu preciso ir lá para ver, porque eles fizeram do tamanho exato. Então, o dia que vocês for lá, aí vocês lembram da pregação de hoje. Aí vocês falam, não, realmente tinha... É claro que essas medidas aqui são aproximadas, não tem como ser exatas. Então, ela seria equivalente ali, a questão de altura, a um prédio aproximadamente de 4 a 5 andares. E... isso de altura. De comprimento é equivalente ali mais ou menos a 1,5 campo de futebol. Seria de comprimento o tamanho da arca. De altura, um prédio equivalente de 3 a 5 andares. E então, assim, a arca não é pequena. Agora, o que chama atenção é que ninguém ajudou Noé a construir a arca. Há uma hipótese, Samuel. Também não tem como confirmar se os filhos dele ajudou ele. Porque às vezes dentro de casa também é difícil, né? O filho querer ajudar o pai, todo dia levantando, porque ali virou o propósito de vida dele, irmãos. Porque de fato, quando Deus entrega para a gente um projeto, isso tem que se tornar nosso propósito de vida na terra. Sabe o que é propósito de vida? É fazer até o último dia. É propósito de vida. Noé, a Bíblia não relata que ele parou um dia ou outro, não. Ele, durante 100 a 120 anos, ele continuou construindo essa arca gigantesca. Agora, Claudete, a Bíblia não menciona
E não há relato que uma pessoa ou outra se disponibilizou a ajudar ele. Falou assim, você precisa de alguma ajuda aí para cá? Gente, era gigante aquilo lá. Era gigante, então era visível aos olhos das pessoas. Porque a pregação, irmãos, ela é gigante. Ela é visível aos olhos das pessoas. Porque Deus não faz nada para encobertar. Mas Deus faz as coisas para expor. Para poder transformar. Então há uma hipótese, talvez os filhos dele tenham ajudado ele a pregar um prego ou outro, talvez ele tinha que levantar lá, me ajuda aqui hoje, a colocar uma cadeira no lugar, tá? Mas talvez ajudou sim, irmãos, porque o projeto do pregador tem que começar dentro de casa mesmo, é colocar os filhos para ralar, é colocar os filhos desde cedo para ir para a igreja, é colocar os filhos desde cedo para ouvir a palavra, é o trabalho do pregador, é chamar os meninos para a responsabilidade. E eu profetizo isso sobre a vida dos meus filhos. Eles não têm outro caminho, a vida deles é de Deus. Que Deus possa cercar eles, que eles não tenham escapatório para lado nenhum, para eles viver o propósito de vida deles na terra, o propósito real e o propósito verdadeiro. Agora, teve uma vez aqui na igreja que eu falei, agora vamos aqui transformar essas medidas em números, não é números exatos, tá bom? Mas é números próximos. Então ali foi Noé mais 7 pessoas que entram na arca, que ele e a família, né? Isso, Noé mais a família dele. Só que cada medida aqui fazia sentido, porque precisava ter os locais certinhos, né? Para cada espécie de animal. A arca foi organizada, tá, irmãos? A arca não foi nada feito de qualquer maneira. Havia organização ali dentro, havia estratégia. Mas não que veio da parte de Noé, mas veio da parte de Deus. Noé só obedeceu e fez conforme Deus falou com ele. Aí o que acontece? Se a gente for transformar em números, há uma hipótese não exata que haveria ali dentro. Quando os animais entrou aqui, como está escrito no capítulo 17, versículo 17, há uma hipótese de ter entrado ali cerca de 6.000 a 16.000 animais ficou ali dentro. É números básicos. Aí porque aí depende do tamanho do animal, se o animal era mais gordo, era mais magro, depende de tudo isso. Mas há uma hipótese de em torno de 6.000 a 16.000 animais. Tinha todo tipo, formiga, aranha, irmãos, escorpião, os animais que a gente vê hoje, eles estão vivos por causa da arca. Olha eu pensar nisso. A cobra também, tinha cobra na arca. Tinha cobra, irmão, mas Deus falou, leva a cobra também. Tinha o quê? Jacaré, né? E não é só um tipo de espécie, eram todas as espécies, né? Então, assim, havia muito animal naquela arca. E só de seres humanos, Noé é a família dele. Agora, o que me chama a atenção é que a arca, isso são números teóricos, né? Se Deus ele fala com Noé para construir uma arca para entrar a família dele e os animais. A Bíblia menciona que o dilúvio ele veio, aqui no versículo 17. Eu estou correndo aqui, irmão, por causa do horário. O versículo 17 do capítulo 6. Vou voltar aqui. Vou ficar mais aqui. O dilúvio veio, porque trago o dilúvio sobre a terra para... Não, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ler aqui, para não perder o raciocínio. A gente está na escola bíblica hoje, viu? Então anota aí, porque encerra quarta-feira. Exatamente, 7:17. Estava aqui, ó, 7:17, isso mesmo. Teve o dilúvio 40 dias sobre a terra. Por que a arca foi estratégica? Porque iria chover 40 dias sobre a terra. Então a água subiu de uma forma, subiu e elevou a arca, né? Ali se tornou um grande mar. Só que depois que a água cessa, a chuva, Noé, a família dele e os animais ficaram mais um ano dentro da arca. Mais um ano, eles não saíram, acabou a chuva e saiu, porque a terra foi coberta pela água. Então eles ficaram mais um ano lá dentro esperando que a água abaixar.
Então por que a arca foi estratégica? Porque ela precisava ter armazenamento de comida. Ela precisava ter o que? Armazenamento, tanto para Noé, a família dele, quanto para os animais. Então, na lógica, Deus ele dá um direcionamento falando que ia entrar na arca somente Noé, a família e os animais. Então a arca não tinha lugar para mais ninguém. A única forma de ter seres humanos lá dentro é se Noé tira os animais. Ele tinha que tirar todos os animais. Aí, para números teóricos, vocês vão entender o raciocínio da mensagem, irmãos. Para números teóricos, se Noé tira todos os animais, todos, desobedece a Deus. Deus, não vou levar animal, não, vou levar gente. Mas Deus falou para levar animal. Eu ia brincar aqui, mas deixa para lá. Talvez por isso que conseguiu ficar todo mundo de boa um ano lá dentro. Se tira os animais, irmãos, de uma forma, de números teóricos, sem os animais, ali caberia em torno de 5.000 a 10.000 pessoas. Aí depende também da largura do ser humano, se é alto, é números teóricos. Mas de 5 a 10.000 pessoas, para ficar todo mundo com espaço, porque, gente, um ano dentro de uma arca, tem que ter um espaço para dormir, né? Para esticar as pernas, para poder respirar, comer. Agora, se vamos fazer igual, vamos colocar aqui, vamos lotar a arca, vamos encher a arca, vamos entupir a arca até caberia em torno de 20.000 pessoas. Aí é entupido mesmo, aí todo mundo apertado, empurrando para lá e para cá. Só que aí não haveria os animais. Teve uma vez aqui na igreja que eu falei sobre isso, que a arca cabia muitas pessoas e ninguém quis entrar. Talvez eu tinha cometido um erro teológico sobre isso. A arca não foi construída para caber mais ninguém. A arca foi construída para caber Noé, a família dele e os animais. Amém? Por isso que a Bíblia fala aqui que entraram, eram macho e fêmea de todos os seres viventes, e que Deus tinha ordenado, então o Senhor fechou por fora. Foi Deus que fechou a arca. Ele fechou por fora, para que Noé não abrisse aquela porta para entrar mais ninguém. Então, por quê, irmãos? Aí é fácil, né, pastora? O cara está ali pregando a vida inteira, que aí ia chover, e o povo não estava nem aí. Aí no dia que o céu começa as nuvens a ficar preta, começa a relampear, aí é fácil o povo se arrepender. Imagina a multidão agora correndo em direção à arca. Talvez Noé, com o coração bonzinho dele, ele pudesse abrir a porta. Mas a Bíblia fala que Deus fechou para o lado de fora, para que ele não tivesse a capacidade de abrir a porta dela para mais ninguém. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite, para quem está nos ouvindo? Eu não posso me calar, irmãos. A palavra tem que ser pregada. Então a Bíblia fala que Deus fechou do lado de fora. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, há um tempo aqui na igreja eu falei que a arca cabia muita gente, de forma teórica, tirando os animais, caberia muita gente. Pastor, o que você quer dizer com isso? A arca ela foi projetada para 8 pessoas, irmãos. Noé, a família dele, e com os animais que estavam dentro. E mais os espaços extra para armazenamento de comida e materiais de manutenção. O que talvez fazia sentido, porque o pregador, irmãos, quando ele está anunciando a justiça de Deus sobre a terra, ele quer incentivar os outros a construir a sua arca também. Eles querem incentivar os outros a começar a colocar a mão no serrote, a colocar a mão no martelo. Porque, volta por gentileza, o Bunny. Eu creio muito que a gente está vivendo dias de Noé. Aí é muito fácil, irmãos, quando vier o dilúvio, você querer pular dentro da arca do outro. Aí vem a parábola das 10 virgens. Aí vem a parábola das 10 virgens. Umas 5 guardou azeite. As outras, inércias, não guardou nada. Porque a única pessoa sobre a terra que estava preparada para o dilúvio era Noé. Hoje as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar mais. Por mais que a palavra está sendo pregada, por mais que o evangelho está sendo anunciado, eu não tenho dúvidas nenhuma que nós estamos vivendo o dia de Noé.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Por que eu estou falando isso? Eu já experimentei tanto tempo precioso de Deus nessa terra, irmãos, e hoje a gente se depara com uma frieza generalizada das pessoas. As pessoas querem mesclar evangelho com pecado. As pessoas querem mesclar aquilo que é sagrado com aquilo que é profano. As pessoas, elas não têm mais temor. Hoje, ter um título de cristão parece que é um título, é uma coisa legal. Irmãos, ser cristão é morrer para nossas vontades. Eu estou pregando para mim. Anunciar Cristo não é algo de brincadeira. Então o próprio Jesus falando para os discípulos, olha, assim como nos dias de Noé, será a minha volta, será a minha vinda. Noé nos inspira como um homem perseverante. Talvez, Claudete, se uma pessoa passasse ali e olhasse e falasse assim, olha, por que você está construindo isso aí? Deus mandou construir porque Ele vai encher a terra de água, vai matar todo mundo. Mas por quê? Porque a imundícia do pecado subiu às tuas narinas. Cheira carniça, algo podre. Se aquela pessoa se arrependesse e falava assim, olha, eu estou arrependido, porque o que comove o coração, irmãos, o que livra o homem da ira de Deus se chama arrependimento dos pecados. Não é um rostinho bonito, não é uma repercussão de pregar bem. O que livra o homem do pecado, da justiça de Deus, se chama arrependimento. A pastora pregou isso aqui domingo passado. Não estava aqui, mas eu sei que ela pregou arrependimento. O Espírito Santo está alinhado. É o que livra o homem da justiça de Deus. Aí, talvez a pessoa falasse assim, olha, peraí, eu não quero morrer nesse dilúvio. Me fala onde tem umas árvores aí que eu vou começar a cortar. Porque eu tenho que salvar minha família também. Porque a Bíblia não está falando que Deus proibiu as outras pessoas de construírem algo. A Bíblia está dizendo que a arca foi feita para Noé e os animais. E eu sei que Deus tem falado também nesse tempo. Mas poucas pessoas se recusam a trabalhar para construir algo, irmãos. Mas quando eu falo de construir algo, é para salvar a tua família, meu irmão. É para salvar a tua família. Por isso que o evangelho tem que ser levado a sério. Eu sou realista, irmão. Se as pessoas estivessem interessadas, de fato, com aquilo que é o Senhor, irmãos. Eu sei que a gente é uma igreja de imigrantes. Essa igreja estaria lotada hoje. Mas aí tem as desculpas. Porque eu gosto de uma coisa mais de... Irmãos, a gente tem que voltar ao tempo do temor. Sabe o que eu amo na Bíblia? Porque a Bíblia ela é clara no que ela fala. Deus, Ele olhou para Noé e viu nele algo assim, ó. Com esse cara eu vou estabelecer minha aliança. E Deus é Deus de aliança. O maior privilégio na vida de um homem e de uma mulher é ter uma aliança com Deus. O maior privilégio é saber que você tem uma aliança com Deus. E homens e mulheres que têm aliança com Deus, faz aliança com homens e mulheres que também têm aliança com Deus. Não existe aliança de homem de Deus e mulher de Deus com quem não tem aliança com Deus, irmãos. Porque isso dá ruim no final. Isso no final vai dar ruim. Isso no final dá ruim. Aí olha que interessante. Ninguém quis construir nada, pastora. Só ficou Noé construindo a arca dele. Aí a gente pensa que Deus vai ser injusto de pessoas que estão pagando um preço nesse tempo, pessoas que estão ainda clamando, pessoas que ainda têm zelo pelo Senhor, achar que quando vier a vinda do Filho do Homem, todo mundo vai ser encaixado no mesmo parâmetro, porque o coração é tão endurecido e as pessoas não entendem que algo está para acontecer, irmã Leni. Que as nuvens vão ficar pretas, vai encher de água, vai chover, irmãos, vai vir dilúvio.
Então o que Jesus quis dizer? Estou encerrando. O que Jesus quis dizer aqui? Mateus capítulo 24, versículo 37. Que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, irmãos, só recapitulando, as pessoas viviam normalmente. Elas comiam, bebiam, casavam e faziam planos, mas ignoravam o aviso de Noé. Ignoravam o aviso do pregador. O dilúvio veio de forma repentina. A Bíblia fala que a volta de Cristo vai ser de forma repentina. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe o momento exato, nem o segundo exato, ninguém sabe. Assim como o dilúvio. Jesus disse que antes da sua volta será assim também. As pessoas serão distraídas com a vida. Com a vida. Sem perceber que estamos vivendo um tempo de urgência, irmãos. Parece que não, mas nós estamos vivendo um tempo de urgência espiritual. A sua vinda vai acontecer de forma inesperada. Um dia comum, Claudete, onde vai ter as pessoas fazendo os projetos, vai ter gente casando nesse dia, vai ter mulheres dando luz, filhos nascendo, vai ter pessoas em velório, enterrando entes queridos. Vai ser um dia comum. O dilúvio veio num dia comum. Veio, choveu, ceifou toda a humanidade, desapareceu. Pessoas que estavam ali vivendo a rotina, vivendo os detalhes da vida comum, e a sua vinda vai acontecer de uma forma inesperada. Falta de discernimento. Eles nada perceberam até que o dilúvio veio. O perigo de uma forma rotineira, sem preparo. Quando a gente faz um trabalho de encontro com Deus, quando a gente faz um trabalho de célula, estou falando de coisas que a gente consegue fazer aqui na América, é para preparar você para o dilúvio, irmãos. É para você estar preparado, é para você estar reservando azeite. Você sabia, quantos aqui, se você concordar comigo, você levanta a mão, senão tudo bem. Concorda que os dias estão voando. Então assim, ó, a gente já está no meio do ano, já está acabando o ano já daqui um dia. Deus abreviou os dias por causa dos eleitos, irmãos. Porque nem os eleitos vão capaz de suportar tanta maldade sobre a terra. Então os dias foram abreviados por causa da igreja. Eu até falei com o Samuel esses dias, da mesma forma que existem pessoas hoje que ela vai ver um vídeo, ela não tem nem paciência mais de ver na velocidade número 1, um áudio, né? Ela acelera lá para o 2. Se chegar no nível 5, ela vai acelerar para o 5. Eu vejo também Jesus acelerando a volta dele. Acelerando. Não dá mais para viver um dia completo, não. Vamos diminuir esse dia. Porque eu olho para a terra e vejo tanto que a maldade está se esparramando, que se eu não voltar, até os meus é capaz de se perder. Então não tem ninguém isento, irmãos. O que nós devemos fazer é continuar a construir o projeto que Deus nos deu. A pregação que está sendo exposta aqui nessa noite é um alerta para a igreja. É a necessidade de vigilância, arrependimento e a separação do mundo. Irmãos, com o mundo a gente não tem mais pacto com o mundo, não. Pelo amor de Deus, eu sempre falei isso. O único fato de eu colocar meus pés numa roda de escarnecedor é se for para ganhar essa galera para Jesus, irmão. Se não for para isso, o que eu estou fazendo ali? Ah, pastor, você está sendo Não, irmãos. Se eu tenho amor pelas vidas, eu não quero ver aquelas pessoas morrendo no dilúvio, não. Eu não quero ver aquelas pessoas afogando
Você quer isso? Então quando você olha para uma pessoa perdida, ela é perdida, irmão. Ela é perdida. Mas ela é legal. Pode ser legal, mas é perdida. Não estou sendo fanático, irmão. Estou falando uma realidade. Talvez eu vou ouvir essa pregação amanhã e eu vou precisar voltar. Mas eu tenho que falar o que tem que ser falado. Então aliança, irmãos, é um alerta para a igreja, ensinando que o julgamento ele está vindo. Ele vai vir de uma forma inesperada. E como será a volta de Cristo? A segunda vinda dele. O dilúvio ele foi um juízo com água. A promessa futura agora envolve a purificação pelo fogo de Deus. O alerta de Jesus serve para que a igreja permaneça em alerta, pois os dias e a hora ninguém sabe. Assim como a arca, irmãos, gigante, todo mundo vendo, tamanho de um prédio, maior do que um campo de futebol, será visível aos olhos de todos, assim também como foi o dilúvio, a água caindo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, não precisa abrir. A Bíblia fala que todo olho verá. Não será escondido, toda a humanidade verá a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, ela será com poder e glória. Mateus capítulo 24, versículo 30, abre por gentileza. Mateus capítulo 24, o verso 30. Jesus ele voltará com poder e glória. Não como na primeira passagem dele aqui na terra. A primeira passagem dele foi uma vinda humilde, mas como rei. Agora a segunda ele vai vir com poder e glória. Mateus 24, 30. Olha o que o texto está dizendo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ele virá um pouquinho mais na frente, o Mateus 25, 31. Ele virá com os anjos. Os anjos vão acompanhar a vinda do Filho do Homem. Será uma manifestação celestial. Olha lá, o que o texto está dizendo? Ele virá, ele enviará os seus anjos como um rincho, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Não, ele é 25, 31. Mas faz sentido também. 25, 31. É 31? Ficou, ok, é isso mesmo, está certo. Haverá sinais como um som celestial. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Por gentileza também, para todos nós lermos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Voz de arcanjo, trombeta de Deus, chamando para os salvos. Olha o que o texto está dizendo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Um outro ponto para a vinda do Filho do Homem, como será nos dias de Noé. Será para juízo e separação. Será para juízo e separação. Mateus capítulo 25, o versículo 32 e o 33. Vamos ler todos juntos. A vinda do Filho do Homem, irmãos. Aqui está mencionando que ele vai vir acompanhado de uma comissão celestial, com vozes. Vai ser, irmãos, vai ser extraordinário. Mas será um dia de justiça sobre a terra. Você sabe o que é fechar a porta da arca? Do lado de fora, pelo próprio Deus, vai ser dessa forma.
Porque aí fica fácil, pastor. Agora todo mundo está vendo acontecendo algo. Quem estava, não, agora eu me arrependo, Senhor. Agora eu me arrependo, não me perdoa. Ele está vindo para fazer justiça sobre a terra, irmãos. O tempo que a gente vive hoje é tempo de misericórdia e graça. É a causa de eu e você não sermos aniquilados sobre a face da terra. E um outro ponto que Deus fala para Noé, como uma aliança, irmãos. Olha, eu não vou destruir, Noé, a terra novamente com água. Então eu vou colocar um arco. Toda vez que aparecer esse arco, todos aqui conseguem ver esse arco quando chove, né? Dá aquela coisa linda, né? É um sinal da aliança de Deus com Noé. Que ele não iria destruir a terra de novo com água. Ele especificou, não vou destruir com água. E como Deus é Deus de aliança, é um homem de uma palavra só, ele não volta atrás. A gente vive hoje um tempo de graça e misericórdia, irmãos. Eu sei que tem pessoas que falam assim, meu Deus, mas fulano, ciclano, irmãos, fulano e ciclano comete tantas coisas, não acontece nada. Irmãos, tudo está sendo colocado na balança de Deus. Tudo. Olha o que o texto está falando. E todas as nações serão reunidas diante dele. Ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes de ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mais uma vez, Deus é de direita. A Bíblia está falando. Então, irmãos, não queira ir para a esquerda. Não queira. Ele vai separar Muitos vão falar assim, ó, Senhor, Senhor. Aí nesse dia que vai ter isso aí, pastor, ó. Senhor, Senhor, apartai de mim, maldito, eu não te conheço. Senhor, mas apartai de mim, maldito. Irmãos, tem gente que tem medo do diabo. Tem gente que tem temor, até respeita, né? E o governo de Deus, ele é poderoso. Tem um livro, eu até aconselho você a ler esse livro, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Muito se fala sobre a misericórdia e o amor de Deus. Como se Deus, ele houvesse nele só amor. Eu já falei sobre isso aqui na igreja. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Eu não estou aqui pregando para aterrorizar ninguém. Estou pregando para alertar que ainda dá tempo de eu e você voltarmos talvez ao projeto da arca. Agora, se você está construindo, eu te peço, continue construindo. Vai fazer sentido. Sempre fez sentido. Então a vinda do Filho do Homem vai ser para fazer justiça sobre a terra. Vai haver separação. Vai haver uns para cá e outros para lá. Assim como o dilúvio, ele veio para fazer separação. Noé, a família dele dentro da arca, bonitinho, guardado, bem cuidado, armazenamento, tudo organizado, porque Noé se preparou, irmãos. Porque Noé pagou o preço. Porque Noé, ele se dispôs a trabalhar e anunciar a pregação da justiça de Deus. Vai ser desse jeito. Uns vai ser colocado ali, ó, organizado, bonitinho. O Senhor vai falar, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui me pertence, vem para cá, esse aqui é meu, que a Bíblia está falando que será em todas as extremidades da terra. Mas infelizmente, e nesse dia, irmãos, como Deus é um Deus justo, a pregação do Evangelho já foi exposta para todas as nações. Não haverá desculpa. Não haverá alguém dizer assim, Senhor, mas eu nunca ouvi falar desse Evangelho. Todos os ouvidos já terão ouvido falar de Cristo, mas não quiseram se arrepender, não quiseram largar o pecado, não quiseram,
continuar a rotina da vida, continuar com os projetos, com os sonhos que não envolvem Cristo. Apocalipse capítulo 21, já estou encerrando, versículo 1 ao versículo 4. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler o verso 1 ao verso 4. A vinda, assim como nos dias de Noé, irmãos, será para a transformação do mundo. Olha o que o texto está dizendo. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu com uma espada ataviada para o seu marido. Versículo 3. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e serão o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará, irmãos, dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já estão passadas. Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, toda a dor, toda a angústia. Porque o projeto nos dias de Noé era o quê? Deus estabelecer algo novo, irmãos. Era limpar a terra e estabelecer algo novo. A vinda do Filho do Homem será da mesma forma. Ele vai vir para estabelecer algo novo. Novos céus, nova terra, a nova Jerusalém. Em outro momento a gente fala sobre a cidade santa. E para finalizar, capítulo 24 do livro de Mateus, o versículo 44. Capítulo 24 do livro de Mateus, o versículo 44. Ninguém saberá o dia e nem a hora. Muitas pessoas estarão despreparadas, irmãos. Olha o que o texto está dizendo. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém estará pensando. Ninguém sabe a hora, mas graças ao bom Deus que muitos estarão preparados para esse dia. E o alerta dessa noite para mim e para você, irmãos, é que a gente possa estar preparados. Deus não te chamou você para ter vínculo com pecados. Pastor, mas eu já ouvi demais isso, eu já ouvi. Pastor, mas é Deus que eu sou criança, eu ouço falar que Jesus está voltando. E vai continuar ouvindo falar. Você não completou 100 anos ainda? O dilúvio veio 120 anos depois. Pode ficar de pé, irmãos. Vamos estar encerrando. Mas eu quero convidar você a guardar azeite, sabe? A se preparar. A gente precisa pelo menos ter compaixão de salvar a nossa família. Pelo menos a realidade de salvar a nossa própria casa. Esses dias, eu estava conversando com ele e eu estava lembrando, falei: Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de desde meus 16 anos de idade poder pregar a Tua palavra. Desanima, momentos desanima. Dá tristeza, dá desânimo, dá, irmãos. Mas eu descobri uma coisa, não tem como parar. Não tem como parar, Ele não voltou ainda. Não tem como parar, seja aqui nos Estados Unidos, Brasil, onde for que Ele nos enviar. A gente tem que ser os pregadores da justiça.
a gente precisa ser inspiração para que outros também comecem a colocar a mão no arado. A gente precisa transparecer isso, irmão. Olha, na minha arca você não entra não tem lugar para você não, mas você pode construir a tua. Está entendendo? Era essa a mensagem de Noé. Irmão, na minha arca você não entra não. O sacrifício eu estou pagando, mas eu estou dizendo para você, construa a tua. Construa a tua. Construa a tua, salva a tua família. Anuncia que Jesus irá voltar. Anuncia que a vinda do homem serão como nos dias de Noé. Fecha os teus olhos, começa a falar com o Senhor. Falar com Deus. Essa palavra, se ela faz sentido no teu coração, irmãos, se essa palavra para você foi bíblica, fala para assim: Deus, não me deixa não me deixa estar perdido, Senhor. Deus, não me deixa perecer. Eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero estar distraído, Jesus. Coloca um alerta em mim, que eu possa guardar azeite aqui dentro, Senhor. Não é porque todo mundo está fazendo que me dá o direito de fazer. Não é porque todo mundo está pecando que me dá a autonomia de fazer também, Senhor. Eu sou separado pelo Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite. Pai, nós te glorificamos. Pai, nós te exaltamos, papai. Nos ajuda, Deus, a não desistir da construção da arca de Noé, Pai. Noé passou para nós um exemplo e a gente precisa perseverar em cima desse exemplo. O dilúvio virá, Senhor, e esse dilúvio é o Senhor. Será um dia maravilhoso. Será um dia que os céus vão se abrir. Anjos vão te acompanhar, o Senhor virá com poder e com glória, mas também virá fazer justiça sobre a terra. O Senhor virá para purificar a terra, Senhor. E eu te peço no nome de Jesus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, que nós possamos ser achados como ovelhas, que nós possamos ser direcionados nesse dia como ovelhas. Sermos separados, Senhor, para os novos céus, para a nova terra, para a nova Jerusalém. Um lugar onde o Senhor vai enxugar todas as lágrimas, toda a dor, toda a tristeza, tudo aquilo que nós sofremos aqui nessa terra. O Senhor irá desfazer, Pai. O Senhor nos dará um corpo glorificado. Já não haverá mais morte. Já não haverá mais morte. Até aqueles que morreram no Senhor, a tua palavra diz que eles irão levantar primeiro. Nós te adoramos nessa noite, Jesus. Eu te peço no nome, na autoridade do teu nome, nos dê intimidade verdadeira com o Senhor. Eu te peço de verdade, Senhor, nos dê coração quebrantado, que se arrepende, Senhor, quantas vezes for necessária. Mas nós não queremos ficar de fora dessa arca. Pelo contrário, Pai, nós queremos construir essa arca, Senhor.